Você sabia que no Brasil, 1 em cada 7 pessoas possui alguma deficiência, representando um mercado aí de mais ou menos quase 19 milhões de pessoas com deficiência, o PCD? Esse mercado ele movimenta anualmente cerca de 372 bilhões de reais. Tá? E considerando o número médio de membros em cada família de um PCD, de uma pessoa com deficiência, a gente multiplica isso por 7, ou seja, a gente está falando de um público aí de impactado, né, de 119 milhões de brasileiros, não é pouca coisa, tá? Apesar desse potencial, a maioria das empresas e negócios ela não está ainda adequadamente equipada e treinada para atender as necessidades dos PCDs, né, das pessoas com deficiência, enquanto consumidores, né? Esse é um mercado enorme, frequentemente ignorado, né? No episódio de hoje, do lado I, o I vai falar de inclusão, né? O lado I de inclusão. E a gente vai conversar com o Sony Hipólito, né? Para entender esse mercado brasileiro, como ele está se adaptando às necessidades das pessoas com deficiência, na população PCD. E mais importante, a gente vai entender a perspectiva do Sony, que é uma pessoa com deficiência visual, que vivencia a realidade brasileira no dia a dia, né? Vamos aprender com o Sony, que está aqui na minha frente, né? Mas quem que é o Sony? Deixa eu apresentar o Sony. O Sony é uma figura muito bacana, eu tive o privilégio de conhecer o Sony trabalhando com a startup que ele fundou com o Rodrigo, né? A Inclui, né? E lá a gente trocou e aprendi muito com eles, né? Em breve a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Inclui, mas o Sony ele tem 13 anos de experiência profissional, ele passou por algumas empresas, entre elas a IBM, ele tem vários prêmios de inovação, incluindo a revista PEGN, o Prêmio de Inovação Carrefour, Startup Weekend, Água Social, Sebrae, Abras, né? Ele tem uma formação em comunicação social pela FAAP e, como deficiente visual, ele também lidera o movimento Bengala Verde, que ele vai explicar daqui a pouquinho para a gente, no Brasil, né? E ele é fundador, como eu comentei antes, da Inclui. O que é a Inclui? A Inclui é uma startup que trabalha para melhorar a experiência no varejo para pessoas com deficiência e idosos. Bem-vindo, Sony. Bem-vindo. Estou muito feliz que você está aqui. Estamos muito felizes. E eu já vou jogar a bola para você. Eu vou pedir para você contar um pouco da sua história pessoal. Bem-vindo e obrigado. Bom, primeiro dizer que é uma honra estar aqui com você, Edu, prazer em conhecê-lo. Fazia tempo que estavam querendo marcar e agora chegou o dia de poder te encontrar, te dar um abraço. Eu fico muito honrado. E Vacla, obrigado também pelo convite e parabéns para vocês por trazer um tema que é extremamente importante, mas muitas vezes esse tema é muito falado, mas de fato, às vezes é muito esquecido por muita gente. E pessoas com deficiência, elas estão em todos os lugares hoje da sociedade. Então, falar sobre pessoa com deficiência é falar sobre humanidade. E hoje eu acredito, assim, já que esse podcast fala-se muito de inovação, a verdadeira inovação, a maior inovação do mundo é lidar com pessoas. Pode ter a melhor tecnologia, mas se você não sabe, se você não lida com pessoas, não sabe tratar com pessoas, não tem inovação. Perfeito. Boa. E conta um pouco da tua história, Sony. Da onde que veio o Sony? Eu tenho 43 anos. Eu comecei a perder a minha visão com 8 anos de idade. Eu tenho uma doença chamada retinose pigmentar. Minha mãe tem 2 filhos e os 2 filhos têm. E com 8 anos eu comecei a perder a minha visão. E quando eu teve o diagnóstico da doença, o médico chegou para meus pais e disse assim, olha, mas é uma doença séria que leva à cegueira, mas os seus filhos só vão perder a visão lá com 60 anos, quando eles estiverem já praticamente aposentados. E não foi isso que aconteceu, né? Foi um baque muito grande para eles. E conforme foi passando os anos, eu fui perdendo a visão. E quando eu tive meus 12, 13 anos, eu deixei de ler, né? Eu deixei de enxergar os livros, as revistas, os jornais. E graças aos meus professores, com muito apoio dos meus pais, eu consegui terminar meus estudos. E uma coisa que eu falo para todo mundo, que assim, os professores que eu tive foram fundamentais para fazer com que eu chegasse até onde eu cheguei. Porque uma coisa mais importante que eles me ensinaram era não desistir da minha vida. Porque eu teria todos os motivos de parar de estudar e ficar em casa, né, seguindo. E pelo contrário, meus professores me ensinaram a não desistir e meus pais sempre colocaram isso para mim e para o meu irmão, que a gente não deveria desistir de nada. E aí foi quando eu terminei meus estudos, eu me formei em comunicação social na FAAP, e aí depois, logo, eu já entrei no mercado de trabalho, né, através da lei de cotas,
E eu passei por aí multinacional, instituições financeiras, empresas de tecnologia. Legal. Sônia, curiosidade. A gente hoje, esse tema, né, de pessoas com deficiência é um pouco mais falado e a gente já vai falar um pouco que é mais falado, né, como você falou, mais falado da boca para fora do que feito na prática, e a própria cota já indica isso, senão não precisaria. Mas há 20, 30 anos atrás, que foi quando você viveu isso ainda era muito, né, debaixo do tapete. Como é que foi crescer, estudar, entrar no mercado de trabalho há 20 anos atrás versus hoje? Como é que você compara? Hoje é mais fácil? Eu acredito que hoje é mais simples, não mais fácil, Uhum. né? Devido hoje ter várias discussões sobre o tema, mas eu acredito que as dificuldades de conseguir hoje um trabalho, uma oportunidade no mercado, é tão difícil quanto. Claro que naquela época, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu lembro que eu entrei como auxiliar administrativo, aquele primeiro, né, emprego assim, e eu lembro que eu tive que sempre provar para o meu líder, para o meu chefe, para o meu gerente, que eu era capaz de estar ali. Porque não era só necessariamente entregar o trabalho, era provar que que era possível fazer, usando as minhas tecnologias assistivas. Então, acho que eu sempre tive que provar 2 vezes mais que eu era competente. E essas coisas foram acontecendo, né? Tanto é que eu saio da minha primeira empresa como assistente, eu saí de lá como analista sênior, depois eu fui para o banco, depois eu fui para uma empresa de tecnologia, mas quando eu quis ir para um cargo de liderança, para um cargo de coordenador, foi aí que realmente eles nunca deixaram, porque eles não aceitavam ter uma pessoa com deficiência com um cargo de liderança, que eu acredito que hoje já deve ter pouquíssimas pessoas, não, né, não deve ser bem poucas, mas é o que eu queria. E aí, já que eu não poderia ser um coordenador, um gerente dentro da empresa, eu resolvi acreditar num sonho de poder criar minha própria empresa. Então, foi isso. E como é que eram essas conversas, Sônia, quando você tinha a sua performance, entregava o seu trabalho, aí não podia ser promovido? Qual que era a conversa? Foi muito interessante, porque eu lembro que quando eu estava na multinacional e uma pessoa saiu e ela recebeu uma proposta melhor para trabalhar em uma outra empresa. E aí eu cheguei, bati na porta da minha chefe assim, eu gostaria de ter essa vaga. Ela falou, mas Sunes, caramba, é a terceira maior carteira de clientes da companhia. Será mesmo? Eu falei, confia em mim, eu só preciso de uma oportunidade. E ela pegou e falou assim, então, vamos fazer o seguinte, eu confio, mas assim, eu fico insegura. Ela foi muito sincera. Então eu vou colocar uma pessoa aqui da equipe para te auxiliar. E aí eu lembro que tinha uma moça muito simpática, uma moça que me ajudou muito. E ela pegou na minha mão e foi me ensinando como que eu tinha que fazer. E eu consegui, né, atender essa carteira. Tanto é que eu fui reconhecido por ter dado algumas ideias de vendas também. E aí eu fiquei muito feliz e contente por ter tudo acontecido, mas eu só consegui fazer não porque eu era competente, porque me deram uma oportunidade. E esse é o grande problema, Vacla e Edu, que nós, pessoas com deficiência, precisamos de oportunidade. Porque se você não der oportunidade para uma pessoa com deficiência, você nunca vai saber se ela é competente. E o que você fala é um ponto super importante, porque até refletindo nesse episódio, o Edu e eu particularmente comecei a perguntar, a questionar, você já teve uma liderança PCD? Ninguém conseguiu me dar um exemplo de ter um líder PCD. Então isso é uma barreira, Sônia, que eu acho que é super interessante a gente tratar aqui, porque parece que tem um teto, né? Então Sim. você parece que sempre tem que ficar na base da pirâmide, ninguém te dá a oportunidade de você, porque existe um medo ainda que é maior do que a vontade de, olha, vai que dá certo. O medo ainda prevalece. Indo além, né? Antes a gente estava conversando com o Sony, e o Sony falou que 95% dos deficientes visuais, é isso? Não tem a carteira assinada? Não, hoje Você me passou um número aqui. só 5% de todas as pessoas com deficiência estão com carteira Todos assinada. PCDs, tá? Todos PCDs. O resto ou vive com um recurso do governo, ou trabalha de vender alguma coisa, trabalho informal. Nós estamos falando isso porque ainda até no nível básico, é ser registrado, ser CLT, já tem um problema. Já tem um problema. Imagina a liderança, né?
Ou seja, só 5% fura esse bloqueio de assinar carteira, só que esse 5% fica na base da pirâmide, ele não consegue evoluir, né? Ou ele evolui em cargos básicos só. Às vezes não é que ele não evolui, ele até consegue evoluir, mas ele não evolui porque eles não deixam, entendeu? Então, assim, isso tá claro, né? Que existe um preconceito, e não aquele preconceito de achar a pessoa ruim, não, de falta de conhecimento, de realmente acreditar e dar uma oportunidade. A gente tá falando do letramento, eu acho que isso, ele permeia, né, qualquer diversidade que a gente possa falar. Como é que, na tua opinião, Sony, qual que seria um caminho para quebrar esse preconceito? Eu tenho uma frase que, assim, eu não tenho nenhuma tatuagem. Mas se um dia eu for fazer alguma tatuagem, vai ser duas coisas. Primeiro que eu vou colocar o símbolo do Corinthians, porque eu sou muito corintiano. Excelente. Tamo junto. E segundo que eu tenho uma frase que é o lema até da startup lá, minha e do Rodrigo, que é: só existe inclusão com convivência. Então, para você poder, esse caminho, ele só vai se resolver se você conviver, entender, conversar, saber como essas pessoas vivem, porque assim você consegue, de fato, estar próximo, dar oportunidade e ver, de fato, o que elas podem fazer. O Sony, eu concordo muito com o que você falou. Eu tenho um filho PCD, então minha vida mudou por causa disso, porque é a convivência, como você falou. E aí eu queria pegar um gancho, e esse é um tema, obviamente, um tópico que eu sou apaixonado por razões óbvias agora, né? Mas conta um pouco da convivência, a dinâmica da sua família, né? Se você puder fazer essa conexão, hein? Bom, eu sou casado, né? A minha esposa, ela chama Catherine, e a Catherine, ela não tem deficiência, né? E a Catherine, a gente se conheceu num bar, né? E nós estávamos lá num bar com amigos em comum. Eu estava numa mesa conversando sobre futebol, e ela estava numa outra mesa com outros amigos, com certeza falando de alguma coisa, né? Mas isso faz muito tempo, quando o Corinthians tinha um time muito bom, né? Vamos mudar de assunto. E aí ela falava, ela piscava para mim, dava sorriso para mim, eu não via. E ela falou: meu, o que esse menino tem de tão difícil? Olha isso. Aí eu sei que ela falou que tomou umas caipirinhas, umas tequila lá, chegou no final da noite, sentou do meu lado, me agarrou e não soltou nunca mais, né? Olha só. Então, claro, a gente fala isso num tom de brincadeira, mas acabou acontecendo. E a Catherine sempre foi uma pessoa que, desde o início, eu expliquei para ela, porque quando a gente se conheceu, eu tinha uma baixa visão ainda, eu tinha uma visão razoável, né? E eu falava para ela que eu poderia a qualquer momento perder minha visão, e que conforme os anos iam se passando, eu ia perdendo. E ela, de fato, compreendeu, né, esse meu problema, mas acho que a Catherine enxergou em mim outras qualidades, como qualidade como homem, um cara que poderia fazer ela feliz, que poderia ser companheiro, que poderia estar do lado dela nos momentos bons e ruins, e exatamente essa visão que a gente tem que ter. A deficiência, ela só é uma característica do Sony, ela não me representa, né? Eu sou o Sony, mas a minha deficiência é uma característica. Mas além da deficiência, eu tenho outras qualidades e defeitos também. E em 2004, a Catherine acabou engravidando, e aí nasce a Pietra, que é a nossa filha, que acho que é orgulho, né, de todos nós. Futura médica? Futura médica, se Deus quiser. Nasce a Pietrinha, e aí a Pietrinha já tem 19 anos, e a gente constrói essa família aí de 3 pessoas que, né, vivem junto, compartilham juntos, e é isso. E conta um pouco aí a dinâmica na casa em si, como que é? Todo mundo se ajudando, você também tem que joga para lavar louça, ajuda em tudo. Então, você sabe que é muito louco isso, porque assim, ó, eu moro com duas mulheres, sim, né? Sim. E assim, uma vez por mês, 2 vezes por mês, eu escuto elas assim: não, porque hoje não dá para sair, porque eu tenho que arrumar o guarda-roupa, porque minha não tá uma bagunça. E o gozado que a minha parte, claro que sempre a menor do guarda-roupa, das minhas coisas, tá extremamente organizada. Então, eu não consigo, assim, compreender, né? Assim, elas têm que arrumar a bolsa, arrumar as roupas, arrumar não sei o quê. E as minhas sempre tá, assim, organizado. Por quê? Porque se eu não deixar organizado, eu não encontro. E uma coisa que é interessante, que
quando a minha roupa, lava a minha roupa e minha roupa volta, a minha roupa é colocada em cima da cama. E quem guarda no guarda-roupa sou eu, porque eu sei aonde eu tô guardando. Então eu separo ali as camisetas, as roupas de frio, as calças, bermudas, como qualquer pessoa. Então eu sei onde estão todas as minhas coisas, por incrível que pareça. Então quando eu quero me vestir, eu não preciso de ajuda. Às vezes eu tenho que perguntar, puxa, que cor que é essa? Né? Então às vezes eu pergunto para elas, ou então hoje tem aplicativos no celular que fala a cor da roupa. Isso a tecnologia ajuda muito, tecnologia. Né? Eu costumo dizer que a tecnologia torna a vida de vocês mais fácil. Sim. E a tecnologia torna a vida da pessoa com deficiência possível. Olha só. Né? Olha. E eu vou te falar, e a grande... gostei dessa. Torna a nossa vida mais fácil e a vida da pessoa com deficiência possível. E o grande divisor de água na tecnologia para as pessoas com deficiência, sem dúvida nenhuma, é o Steve Jobs. Eu acho que o Steve Jobs, ele... O smartphone, você disse? Ele entendeu, ele foi uma pessoa que, quando ele criou o iPhone, né, que foi pra gente o divisor, ele disse pra a empresa que o iPhone seria um aparelho que todo mundo pudesse usar. E, de fato, é real. Hoje, qualquer pessoa com deficiência consegue usar um iPhone, por causa das tecnologias que são colocadas lá dentro. Então, isso é incrível, né? Claro que a gente tem outras dificuldades, porque muitas pessoas que criam aplicativos não criam os aplicativos acessíveis. Mas isso não é culpa da Apple. Mas todo o recurso que a Apple oferece está acessível para as pessoas com deficiência. Então, acho que isso foi um divisor de água. E, de fato, hoje a gente consegue mexer no smartphone graças a ele. Olha, vamos fazer um mitos e verdades aqui. Porque tem um mito que, sou deficiente visual, então não posso ir no cinema. Não pode, Sony? Não, claro que pode, né? Até porque você é solteiro, você quer chamar aquela gatinha para ir no cinema. E como é que faz? Então, hoje, o cinema, eles têm recursos de audiodescrição. Então, hoje tem aplicativos que, quando vai começar o filme, ele pede para você emparelhar, né? O filme. Você abre o aplicativo, você clica lá, e aí, conforme o filme vai passando, você fica com fone de ouvido e ele vai descrevendo o que está na tela do cinema para você. Sensacional. Né? Acho que isso tanto para audiodescrição, para pessoas cegas, e também Libras para quem é surdo. Né? Demais. Sensacional. Mas isso acontece de 1 ano, 2 anos para cá, tá, gente? Então, é recente. É muito recente. Sim. Tá? Antigamente, não. Antigamente, nós íamos no cinema, claro, mas... muitas vezes alguma cena que tinha lá, algum detalhe, passava despercebido. Ou precisar de ajuda de alguém para contar e explicar um pouco o que está acontecendo. Outro mito, né? Você é corintiano, você não vai no estádio, né? Vou muito no estádio, adoro ir no estádio. Adoro. Aliás, o estádio mais bonito que tem, né? Então... Pena que é longe da minha casa. Pena que é longe. Mas a pessoa com deficiência, quando vai no estádio, com deficiência visual, ela tem que ir com um radinho de pilha para poder acompanhar o jogo. Por que não pode ir no celular? Porque tem o delay, né? Não tá tem um atraso. A torcida grita e você... A torcida grita gol, você tá ouvindo lá depois de 1 minuto, vem gol. Cruzou e... Tá difícil de escutar gol ultimamente, mas... Exatamente. E aquela coisa, o rádio ele é tão rápido, porque se tem uma coisa, começa a xingar, você sabe do porquê estão xingando, né? Então, é isso. E o Sony, outro mito, né? Verdade ou é mito? Com relação ao Uber e tal. Inclusive, você chegou de Uber hoje, você veio sozinho e tudo mais, né? Sim. Como é que funciona isso para você? Então, tem aplicativo... Para você ter uma ideia, só para te passar uma estatística, que no Brasil hoje tem 14 milhões de sites ativos, né? E só 1% está acessível para as pessoas com deficiência. E nos apps, se eu não me engano, eu não sei se dizer se é 3 ou 5% dos apps que estão acessíveis. Mas a Uber, a 99, o próprio iFood, está acessível para a gente poder mexer. Então, a gente consegue pedir o carro do Uber para chegar até aqui, ou então, na hora que eu for embora, chegar até a porta da minha casa. O grande problema que a gente encontra com esses aplicativos, é que quando nós estamos sozinhos, nós temos que avisar o motorista que nós não enxergamos, ou que nós não andamos, ou que nós não ouvimos, e aí acontece do motorista cancelar a corrida. Por quê? Por falta de preparo, por falta de conhecimento, ou por preconceito. O fator humano de novo. Tem um medo, né? Quem sofre mais são os cadeirantes. Por quê? Porque o cara fala, sou cadeirante, o cara, vou ter que parar o carro, né? O que eles alegam.
parar o carro, colocar a cadeira do cara. Então, eles acham que dá um trabalho. Então, esse é o grande problema. Mas pedir o carro sem problema nenhum. E para o deficiente visual, muitas coisas às vezes que acontece é que às vezes tem motorista que não leva o cão-guia. E é lei, é obrigatório. E aí acontece toda uma discussão, toda a briga. E hoje a Uber já teve vários processos. E É obrigatório levar o cão-guia, É tá? obrigatório levar. É obrigatório. Então é isso. Então a gente consegue ter uma mobilidade. Eu acho que esses aplicativos, sem dúvida nenhuma, ele ajuda todo mundo, né? Mas e para as pessoas com deficiência é muito bom, porque, pô, eu tava lá com a minha filha, eu peguei o Uber, ele me deixou aqui na porta. Eu vou sair daqui, ele vai me deixar na porta do meu apartamento. Então, assim, ajuda demais. Então, as pessoas com deficiência usam bastante. Fala um pouquinho do cão-guia, que é um tema que eu tô curioso. Assim. Você tem um cão-guia, não? Não, eu não tenho. Eu vi que você veio de Bengala, que é dobrável e tudo mais. Você não tem um cão-guia. Não tenho. Qual é o critério? Por que as pessoas, alguns deficientes visuais têm, outros não têm? Então, o cão-guia é uma opção de você querer ter ou não. Para você ter o cão-guia, primeiro que você precisa gostar de ter pet, gostar de ter cachorro. E esse cachorro, ele precisa ser muito bem cuidado, né? Então, ele precisa ser cuidado, ele precisa... Você tem que fazer, né? Como qualquer outro pet. Alimentação, banho, cuidado no veterinário. E então você tem que gostar de cuidar. E é um cachorro que vai ficar com você do seu lado ali praticamente 24 horas. Então, hoje no Brasil, nós temos aí aproximadamente 6, 7 milhões de pessoas com deficiência visual, tanto cegos quanto baixa visão. Mas eu devo ter mais ou menos aí uns 300, 400 cão-guias no Brasil. Entendi. É muito pouco ainda. Né? Agora que tem uma empresa que treina os cães no Brasil e acaba fornecendo esses cães gratuitamente para as pessoas com deficiência. Até então, muitos desses cães eram doados de instituições americanas. Sobravam nos Estados Unidos e doado aqui para os brasileiros. Então, ajuda muito. Acho que é muito legal. Sem dúvida, dá muita mobilidade. Mas você tem que gostar. Não é simplesmente... Acho que o cão-guia não é para todo mundo, como a bengala também não vai ser para todo mundo. Acho que você tem que... É opção. E falando em bengala, Sônia, conta o que é o movimento Bengala Verde. Então, a Bengala Verde é muito legal, porque quando eu saí do meu trabalho, eu tenho um amigo meu que estava morando em Londres, o Rodrigo, aliás, também eu tenho vários amigos Rodrigo. É o Rodrigo, e ele me convidou para ele assumir o Grupo Retina São Paulo. O Grupo Retina São Paulo é um grupo de pessoas com doenças na retina, né, que é a minha doença. E ele ia virar o presidente desse grupo, e ele me convidou e falou assim, Sônia, eu queria muito que você pudesse trabalhar aqui com a gente, gratuitamente, um trabalho voluntário, que você pudesse liderar esse movimento da Bengala Verde, pudesse cuidar desse movimento. E aí eu falei assim, não, Bengala Verde nem pensa, vamos mudar para Bengala preta e branca. Né? Genial. Já começa mudando por aí, já muda o nome. Aí falou, não vai dar, porque você precisa conhecer uma professora lá na Argentina, que ela foi precursora de tudo. E aí eu fui conversar com essa professora, ela me contou toda a história, que ela dava aula numa instituição para cegos de orientação e mobilidade. Orientação e mobilidade, para quem não sabe, é o curso para aprender a andar com a bengala na rua. E ela começou na década de 90 ver que as pessoas com baixa visão tinham muitas dificuldades de aceitar a bengala. E ela reuniu essas pessoas com baixa visão e perguntou para elas, por que vocês não aceitam a bengala? Porque elas disseram que a bengala branca não representava elas. Que elas precisavam de uma bengala que pudesse dizer, não, eu sou baixa visão. Né? E aí ela falou, tá bom, então vamos criar a bengala para representar a baixa visão, e que acabou criando a Bengala Verde. E ela fala que é verde de poder ver de novo, ver o mundo de uma nova maneira, e por isso que foi a Bengala Verde. E aí a Bengala Verde acabou sendo um sucesso na Argentina, foi para o Uruguai, e acabou crescendo, aí esse projeto veio para o Brasil, e começou em 2014, e eu assumi isso em 2016. E aí eu comecei a unir as pessoas com baixa visão para poder divulgar a Bengala Verde. Porque a gente não tinha, né, um trabalho voluntário, não tinha grana, não tinha dinheiro para poder sair nas revistas, nos jornais. Claro que acabou saindo algumas reportagens na televisão,
Mas, devagarzinho, esse projeto foi indo para o Brasil inteiro. Então, as instituições aqui no Brasil, elas sempre foram voltadas para os cegos. E elas nunca olharam para as pessoas com baixa visão. E a partir do Bengala Verde, as instituições também começaram a olhar para as pessoas com baixa visão. E aí as pessoas com baixa visão começaram a aceitar essas bengalas. E aí, em 2018, nós fizemos uma vaquinha do grupo e a gente arrecadou dinheiro, a gente foi doar 300 bengalas verdes lá na Avenida Paulista para as pessoas que não tinham condição de comprar. E aí a gente fez um evento lá na frente do MASP ali, e aí foram mais de 500 pessoas. E aí foi o maior encontro de pessoas com deficiência visual já registrado na Avenida Paulista. E nós andamos ali por um quarteirão, dizendo quem nós éramos, a importância, porque existe a bengala, qual a importância de tudo isso. E aí, como esse projeto acabou virando lei municipal, lei estadual, e aí, quem sabe, no futuro, aí vira uma lei nacional de pessoas com baixa visão. Bacana. A gente pode deixar, inclusive, o link vamos deixar aqui nos comentários do podcast. Para aumentar o conhecimento. Conta pra gente, porque a gente que não tem deficiência visual, muitas vezes, e a gente estava até almoçando hoje com o Edu e comentando, já fui no jantar às cegas, ou às vezes a gente faz uma ou outra atividade que você vê dos olhos, mas, nossa, não chega um fio daquilo, né? E um careca falando pro outro, mas não chega um fio do que é, né? Ser cego, você não conseguir enxergar da hora que você acorda até a hora que você dorme. Qual que é a maior dificuldade para uma pessoa ou de baixa visão ou uma pessoa com deficiência visual num dia a dia, assim, numa cidade como São Paulo? Essa é uma pergunta que as pessoas fazem muito para mim. E aí, toda vez que as pessoas me fazem essa pergunta, eu penso bastante e eu não consigo responder de uma outra forma. Eu acho que a grande dificuldade que nós encontramos hoje é que as pessoas ainda na rua olham para nós como se nós fossemos pessoas doentes. Ainda a sociedade coloca a deficiência na frente dessas pessoas. Ainda nós somos vistos como pessoas incapazes. Né? Ainda nós somos vistos como assim, muitas pessoas já aconteceu assim, que moça bonita, pena que ela não enxerga. Nossa, que moça linda, pena que ela não anda. Então, e o nome disso é capacitismo. Então, eu acho que isso é o que mais nos incomoda. Claro, a gente sabe que ainda a gente tem muito problema na questão da mobilidade, de calçadas. A gente tem problema, como eu disse para vocês, na questão do mercado de trabalho, na inclusão, nas escolas. Mas eu acho que a coisa que mais nos machuca, o que mais dói no final do dia, é que ainda nós somos vistos dessa forma. Ô, Sony, posso pegar uma carona com o que você falou agora sobre empatia, tá? A gente escuta muito sobre empatia como sendo algo, se colocar no lugar do outro. Eu não consigo me colocar no seu lugar. Essa que é a verdade. Eu escutei isso de um deficiente visual. É impossível se colocar no seu lugar. Eu posso tentar, imaginar, etc., mas é impossível. Então, eu queria ouvir de você, para você, o que é empatia e onde a gente erra, a gente que não tem deficiência visual ou outro tipo de deficiência. Onde erramos? Quando a gente fala de empatia, o significado da palavra empatia mais comum que tem é se colocar no lugar da outra pessoa. E não está errado, é um significado. Se procurar lá no dicionário, deve ter esse significado. Mas eu acredito que empatia, para mim, é você sentir a necessidade do outro. Né? O que eu posso fazer na minha empresa para poder incluir o Sony aqui para trabalhar com a gente? O que eu posso fazer como vereador de melhorar, sentir a necessidade das pessoas com deficiência e aí eu vou melhorar as calçadas? Eu acho que esse é o verdadeiro significado da palavra empatia para mim. Você sentir a necessidade. Né? Sentir a necessidade de um senhor, sentir a necessidade de uma pessoa que está grávida, ou de uma pessoa que está com mobilidade reduzida. Eu acho que a partir do momento que você sente essa necessidade e melhora para elas, realmente você está sendo uma pessoa com empatia. A gente falando de inclusão, né? Eu queria voltar no tema das famosas cotas, que sempre dá uma boa conversa, né? Não necessariamente para o bom lado, porque existe uma obrigatoriedade que se falou muito das mulheres, inclusão de mulheres, e qualquer coisa que você fala que precisa fazer, vou dar um outro exemplo bem, até do lado de inovação.
Enquanto você tem uma área de inovação dentro da empresa, significa que a empresa, aquilo não permeou a empresa. Sim. Você tem uma área dirigindo aquilo ou fazendo aquilo. Mesma coisa hoje está acontecendo com o ESG, então eu preciso, né, olhar mais natureza, a parte social, de inclusão. Então, quando você tem uma pessoa para dirigir isso, significa que isso não permeou. Conta para a gente a tua perspectiva, como é que você tem visto nesses últimos anos essa inclusão, por exemplo, como é que é para uma pessoa com deficiência procurar trabalho? Qual que é o caminho? Como é que faz e como é que poderia fazer? Hoje tem muitas empresas de headhunter assim que são especializadas em vagas PCD. Então, hoje, se eu quero, por exemplo, eu vou atualizar meu currículo e vou me cadastrar nessas empresas que realmente são as empresas que estão fazendo parceria para poder ter essas vagas, né? Então, vira e mexe, eu faço isso. Então, às vezes eu entro no meu LinkedIn e me cadastro em algumas vagas para sentir como é que está o mercado. Mas, assim, de 10, 15 vagas que eu me cadastro, é raro eu ter um retorno de, pelo menos, uma entrevista. Porque eu não sei se você sabe, mas a deficiência visual que é a doença que é menos contratada no mercado de trabalho. Ah, é? É. Não sabia. É o que menos contrata. Uau. Porque eles acham que dão mais trabalho, né? Olha. Então, e pelo contrário, nada do que... Vocês verem, né? Eu vim aqui sozinho, Sim. né? Com o Uber, não importa a forma que eu cheguei, mas estou aqui gravando com vocês, eu mexo no celular, posso mexer no computador, fazer várias atividades, mas aí, infelizmente, eles não têm esse conhecimento por falta de convivência. Uau. Não sabia disso também. Então, assim, você falou da tecnologia. A tecnologia vai tornar isso cada vez mais possível, né? Digamos assim. Facilita a vida, mas assim, facilita no meu dia a dia, facilita eu poder ter o contato hoje, de poder fazer uma ligação pro Edu, de poder pedir um Uber para poder vir aqui no podcast, para poder pedir um lanche, uma comida no iFood, né? Mas, por exemplo, tem muitos aplicativos de compras que não são acessíveis. Então, a gente precisa de ajuda de alguém para comprar. Como que você navega hoje na internet? Vamos pegar uma carona aí. Eu navego usando o celular. 99% das vezes. Que vai te dizendo o que está acontecendo e explicando. Isso. Eu ia perguntar, você falou do LinkedIn, como é que você navega no LinkedIn? Usando o celular. O LinkedIn, ele tá ficando um pouco difícil de mexer, né? Porque ele vai tendo várias atualizações e muitas vezes essas atualizações não acompanham a questão da acessibilidade. Então, mas a gente vai tudo fazendo... Eu faço tudo pelo celular, praticamente. Tá. Falar um pouco de Braille, porque quando a gente fala de deficiência visual, a gente sempre lembra do Braille. Você me contou uma vez que, e você corrige se estiver falando bobagem, que a maioria dos deficientes visuais, eles não sabem ler Braille, é isso mesmo? O Braille é uma ferramenta fundamental, né? Principalmente para quem nasce cego ou para aquelas crianças que perdem a visão na primeira infância e precisa ser alfabetizado e o Braille vai ser fundamental. Né? Então, o Braille ele nunca vai morrer, ele nunca vai deixar de ser usado, ele é extremamente importante, sem dúvida nenhuma. Mas se você pegar a grande maioria, 60%, 70% dos deficientes visuais que perdem a visão na fase adulta não sabe o Braille. Por quê? Porque hoje tem a tecnologia que acaba suprindo um pouco essa necessidade, né? Então, mas que é uma ferramenta muito importante, ajuda demais. Mas muitas vezes o deficiente visual ele nem acaba não aprendendo. Eu estou perguntando isso justamente para a gente pensar em negócios, empresas que querem realmente fazer um trabalho e deixando os produtos mais acessíveis. Você fala assim, então meu produto vai ser mais acessível. Numa embalagem é importante? Sim. Então, eu ia perguntar a sua opinião. Mas é para todo mundo? Não. Na verdade, você está me dizendo que é para minoria. Para minoria. Minoria da minoria, digamos assim. E para você, o que seria inclusão em embalagem? Porque a gente trouxe outra pessoa, que foi o Luiz Eduardo Serafim, que ele falou de inovação inclusiva. Isso. Que tem que pensar em todos os aspectos, né? A gente está falando um pouco disso agora. Então, você colocar Braille numa embalagem ajuda, mas não resolve para a grande maioria. Sim. Então, assim, a indústria ela tem que entender assim, vamos pegar uma Nestlé, tá? Ela cria um produto, uma embalagem, e se ela colocar Braille, ela está colocando para a minoria.
hoje a gente pode colocar o QR Code, porque hoje praticamente 99% dos adolescentes têm um celular. Então, a partir do momento que aponta a câmera do celular no QR Code, ele vai falar o que tem naquele produto, qual é aquele produto, qual é a validade daquele produto. Mas é importante entender que o QR Code ele precisa ser em alto relevo. Porque eu preciso tocar e sentir na embalagem Você saber onde está. Aonde está o QR Code. Então, mais uma que eu tô aprendendo aqui. É interessante. Entendeu? Só que a empresa, vamos pegar assim, a Nestlé vai lá, ela cria uma embalagem do Nescau e coloca um QR Code, em alto relevo, perfeito para pessoa com deficiência visual. É excelente? Sim. Fez o papel dela? Sim. Mas, quando eu chego no supermercado e quero fazer minha compra, se o cara que for me ajudar não me falar que tem o Nescau, não adiantou. Perfeito. Agora, quando eu compro o Nescau e vejo que tem o QR Code lá dentro da minha casa, eu preciso saber que produto é esse, ele vai me ajudar muito. Super interessante. Então, vamos explorar, porque acho que liga com a startup. Como é que faz como é que é uma experiência de ir num supermercado, de fazer uma compra? Então, deixa eu só, antes dele contar, assim, a gente vai falar da Inclui, que é uma startup que o Sony é sócio junto com o Rodrigo, né? E ela visa facilitar, melhorar a experiência das pessoas com deficiência e idosos no varejo. Perfeito? Perfeito. Então, contar um pouco como que surgiu a ideia. Isso, é aí que eu queria chegar. E a implicação disso, qual que é o objetivo? Qual que é a dor e final de vocês? Da onde saiu a ideia da startup para resolver isso? Legal. Antes de... vamos falar da Inclui, tem que deixar aqui um abraço pro Rodrigo. E deixar um abraço para todos os conselheiros lá, pro Edu, pra Rose, pro Flávio, o professor, né? Maravilha. Pra Angel, deixar um abraço para todo mundo, que são pessoas que, de fato, nos ajudam a levar esse projeto para frente, porque não é fácil. É um grande desafio. Então, a Inclui, ela nasce numa brincadeira. Quando eu fui convidado, quando eu estava na Bengala Verde, eu fui perceber que as pessoas com deficiência, elas têm muita dificuldade de consumir. Tanto no físico quanto no online. Por quê? Porque elas chegam nos lugares, elas precisam de ajuda. E elas só compram o que é falado para elas. E muitas vezes tem promoções, tem desconto, tem novidades. Está escrito e essas pessoas não ficam sabendo. E aí eu era convidado para poder estar no grupo de pessoas com cadeirantes. Aí as pessoas falavam, por que as marcas até hoje não olham para nós? Aí eu ia no grupo de autistas. Por que as marcas nunca olharam para a gente? Aí eu ia no grupo de pessoas com síndrome, por que as marcas nunca olharam para a gente? Então eu fui perceber que era um problema para todas as pessoas com deficiência. E aí nós estamos em 2024 e até hoje, por que as marcas não olham para as pessoas com deficiência? Sendo que são pessoas que hoje ou trabalham ou ganham recurso do governo, mas têm dinheiro para gastar. A gente falou em 372 bilhões de reais, só para lembrar. Quantas pessoas são que a gente está falando? São quase 19 milhões oficialmente, sem isso e tal. Mas se a gente fizer o cálculo de 1 em cada 7, é muito mais do que isso. Né? Até porque 10% da população do Brasil. Até porque, Vacla, para pensar, a pessoa com deficiência, ela come. Sim. Claro. Ela veste, né? Ela se cuida, ela viaja, ela passeia. Então, ela faz parte ela é uma consumidora. E aí, isso sempre me incomodou. E como eu sempre tive um sonho de ser empreendedor, eu sempre, eu queria montar alguma coisa, porque eu queria montar uma empresa que eu pudesse só contratar pessoas com deficiência. No começo, minha ideia era essa. Pô, eu vou dar oportunidade para todo mundo. E aí foi quando eu fui participar da primeira Startup Weekend. E aí eu levei o tema da startup junto com o Rodrigo. E aí nós saímos da startup, lá da Startup Weekend, com o prêmio de primeiro lugar, com a ideia de ter um varejo inclusivo, de tornar o varejo inclusivo. E aí, depois que a gente saiu de lá, cria o nome Inclui. E a gente começa a participar de vários hackathons, né? E a gente ganha, e a gente sai do Sebrae como a melhor startup de 2020. E aí, quando a gente começa a ir para o mercado, começa a querer fazer as primeiras experiências,
sai o Covid, fecha tudo, lacra tudo, e aí a gente só consegue voltar com isso em 2022, fazendo o piloto na Renner e no Grupo Pão de Açúcar. Então, a Inclui, ela nasce com o objetivo de inovar a experiência das pessoas com deficiência, a gente traz os idosos também, e o nosso foco é ensinar os varejistas de como atender, de como dar uma experiência positiva de compra, mostrar para esses atendentes o quanto que é importante eles nos atender, o quanto que nós somos consumidores. Sony. Por exemplo, vocês fazem a capacitação dos funcionários, É um letramento, sensibilização dos funcionários do varejo, e também tem uma ferramenta, o app deles, que se você puder explicar. Eu e o Rodrigo, nós pensamos muito em como, desde o início, de ter ferramentas, tecnologias que a gente pudesse escalar isso de uma forma muito rápida, né? Porque o Brasil, ele não é pequeno, né? Ele é muito grande. E aí nós criamos uma sensibilização que é mostrar uma live, né? Online, de mostrar para esses vendedores que estão nas lojas, nos supermercados, a importância de nos atender, quem são pessoas com deficiência, o quanto que elas compram, o quanto que elas gastam, o que é empatia, o que é diversidade, o que é inclusão, porque muitas vezes essas pessoas nunca ouviram falar disso, né? Muitas vezes é o primeiro emprego da pessoa. E aí a gente mostra a importância disso, depois disso a gente preparou um curso por EAD, onde essas pessoas passam por esse curso, e ali ela vai ouvir como atender um deficiente visual, um cadeirante, um surdo, um autista, né, vai entender qual é o processo de como fazer, qual é o passo a passo, e é extremamente interativo, com perguntas e respostas, e depois disso a gente pega a loja, coloca no nosso aplicativo, né, que é feito aí pelo Rodrigão, e aí hoje disponível tanto para Android, para iOS, e esse aplicativo está acessível, né, para poder mexer para qualquer pessoa com deficiência, e aí essa pessoa tem a oportunidade de agendar um horário, e a partir do momento que eu agendo, o gerente da loja recebe uma notificação dizendo qual é o nome da pessoa, qual a deficiência, o horário que ela vai chegar, e ela vai pegar aquele funcionário que foi treinado pela Inclui para poder dar toda a experiência que ela merece. Nas lojas que fazem parte do ecossistema né? E aí no final a gente pode avaliar, que nem a gente avalia o Uber, a gente avalia também o atendimento. Legal. Porque tem alguns, né, a gente tá falando dos mitos e verdades, e eu me colocando aqui, teve uma vez eu falando com uma pessoa que, geralmente e vou falar por mim, a pessoa disse que era surda, a tendência é você falar mais alto. Então tem algumas coisas que você não sabe como tratar, e não é isso, né? Então você tem a boa intenção, mas realmente mas você não sabe assim. como. Então acho que tem uma combinação, Sony, sendo aqui me colocando, né, no lugar de quem precisa acolher, entender e agir melhor. Muitas vezes você não tem a ferramenta, você não sabe como tratar determinada deficiência. Dá alguns exemplos no varejo assim de como que a gente trata de diferentes deficiências, para a gente educar também quem está nos escutando. Quando a pessoa tem deficiência visual, deficiência auditiva que você falou, o mais importante é que às vezes você não sabe Libras, né? Você sempre está de frente para ela falar normal e de uma forma um pouco mais pausada, porque muitos deles faz leitura labial. E se não faz leitura labial, aí você pode usar a caneta, um bloquinho, escrever, e ela vai escrever para você o que ela está precisando naquele momento. Né? Quando a pessoa chega com a cadeira de roda, entender que a cadeira de roda faz parte do corpo dela. Né? A cadeira de roda não é um lugar para você se apoiar, pegar a pessoa e sair empurrando. Não. Né? Você pedir, olha, posso te ajudar? O que eu posso fazer? Muitas vezes você abaixar para falar com ela, né? Porque senão a pessoa com cadeirante tem que esticar o pescoço para falar com você. É interessante vocês colocar na mesma altura. Bacana isso. É como com criança, né? Que a gente coloca na mesma altura. E aí mostrar para ela que você tem um provador acessível, acompanhar ela na compra. Olha, você posso te acompanhar na sua compra, porque às vezes ela quer pegar um produto que está na gôndola. Na última prateleira ela nem enxerga. E ela nem enxerga, não alcança, né? E aí, ter esse acompanhamento, ajudar ela a carregar essa compra até o carro dela, né? Com pessoa com deficiência visual, né? Falar para a pessoa, segura aqui no meu braço, no meu ombro, escrever o que tem para essa pessoa, né? Eu acredito que a gente fez uma experiência numa loja até da Boticário. Nós levamos 20 pessoas com deficiência visual, né? Para poder passar por essa experiência. E aí essas 20 pessoas alegaram no final que tem produtos lá que elas nunca ouviram falar que existia.
olha só, uma potência. É, Imagina isso dentro do supermercado. sim. Né? Ela nem considerou comprar porque ela não sabe que existe. Exatamente. Então, quanto de dinheiro que as marcas Muito deixam básico, de né? gastar, Muito básico. de ganhar, Uhum. né? Então, assim, por quê? Porque nunca olharam para as pessoas com deficiência. E por que não olha? Porque também nunca deram oportunidade para as pessoas com deficiência estar lá dentro para discutir esse assunto. Uhum. Porque eu acredito que se um dia uma empresa contratar o Rodrigo, ou Sony, ou as pessoas com deficiência para estar lá dentro e falar quem nós somos, quais são as nossas necessidades, É a convivência de novo, né? é convivência de novo. E eu acho que aqui também tem um ponto que é as pessoas também existe muito essa palavra, a nossa palavra, eu gosto e não gosto dela, que chama-se vulnerabilidade, porque ela tem sido usada muito em vão ultimamente. Mas a pessoa ter a curiosidade, Sônia, aí me corrija se eu estou errado, de perguntar, porque às vezes o medo vem do desconhecimento. E quando eu desconheço, eu fico com medo de perguntar. Então, quando vem um deficiente visual andando na rua, aquilo que você falou parece que é criptonita. Então, você vai se afastando com medo de saber o que, né? Não sei se eu vou fazer certo ou errado. Então, gera esse distanciamento. Quando seria muito mais legal chegar e perguntar como eu posso te ajudar. Mas o medo de você se aproximar é porque é muito medo de você ofender, achar que vai, né, fazer alguma coisa de errado. E não, lembra que aquela pessoa, ela é uma pessoa, né? E ela também pode te ensinar, ela pode te responder. Claro que todo mundo que pergunta, poxa, Sônia, você não enxerga? Eu respondo, pô, não enxergo porque eu tenho uma doença, eu não enxergo porque aconteceu isso comigo. Não tem problema nenhum de responder. Né? Se a pessoa, eu precisar atravessar a rua, uma pessoa chega assim, Sônia, pô, eu posso te ajudar? Claro! Né? Como é que eu faço para te ajudar melhor? Pô, eu posso segurar aqui no seu ombro? Né? Então, eu acho que entender que é uma pessoa, então não é não é um extraterrestre, não é nenhum bicho, entendeu? E dizer que no final das contas, o que nós queremos, de fato, é só fazer parte da sociedade. E acho que compras, a gente conversou bastante sobre isso, né? A experiência de compra aí, sair de casa, fazer um supermercado, comprar uma roupa, né? Coisas que a gente faz hoje em dia com tanta facilidade, né? E eventualmente a pessoa com deficiência não sai nem de casa porque sabe que vai ser mal atendido e tal, né? Tem um receio de ignorar. Às vezes, ignorada. Às vezes acontece de você ter um bom atendimento também. Mas a maioria dessas pessoas que oferecem um bom atendimento é porque ela teve um contato com alguém da família. O maior exemplo aqui, eles estavam aqui, e o operador, como é o nome do operador? João. O João, ele levantou, ele teve o carinho de levantar e até a câmera e falar, Sony, você tem que olhar para essa câmera aqui, nessa direção. E ele falou isso uma vez, eu já sei onde fica a câmera. Entendeu? Então, isso é empatia. Ele mostrou, ele sentiu ele tem um parente que ele aprendeu isso com um parente. Exatamente. Então, muito bacana. Essa é a diferença. Tá vendo, João? Ó, pede um aumento lá, tá? Muito bom, muito bom. O João tá aqui do nosso lado. Sony, a gente vai colocar o link da Inclui, tá? Divulgar aí nos posts sempre que possível. Acho que a gente deixa a provocação aqui para todo mundo que está nos assistindo ou escutando, que trabalha em varejo, para conhecer. Sim. Acho que vale o papo, certo, Sônia? Vamos conversar, vamos abrir a porta, conversar, porque tem muita gente, tem um potencial, a gente sempre fala que precisa crescer, tem um modelo aí de crescimento. Claro que tá na mão. Quando as empresas E a gente está vendo interesse crescer também, isso que é bacana também, né? E assim, não é só, eu vou preparar minha marca para ser inclusiva. Sem dúvida, você vai preparar a sua marca para ser inclusiva. Mas nós estamos falando que você também vai ter lucro, você vai ganhar dinheiro. Exato. Você, né, por não exemplo, é só fazer o bem se a sua marca me fidelizar, você acha que minha esposa, minha filha, meu pai, minha mãe vai comprar onde? Claro. Total. Com você. Então, assim, nós não estamos falando assim de, vamos ajudar o coitadinho. Não, nós estamos falando de negócio, né? Mas nós temos que entender que precisa melhorar, precisa dar um bom atendimento, precisa, né, ter uma inovação, precisa ter um treinamento, E a Inclui, o objetivo nosso é que, se hoje todas as marcas, né, hoje as marcas de restaurantes estão dentro do iFood, porque todas as marcas não podem estar dentro da Inclui e oferecer esse trabalho. Perfeito. Né, esse atendimento. Claro, isso. Exato. Okay. Tá feito o convite, a gente vai deixar o link. Né? Exatamente. Acho que você que está na sua empresa falando sobre ESG, aqui a gente está falando do S, do ESG, né, do social, da inclusão de fato, né, de dar uma experiência adequada para 10% da população brasileira. Não é pouco, não. Na verdade, até mais que isso.
O censo ainda tem um número oficial, mas a gente estima que seja mais. Se 1,7, dá até mais que isso. Ô, Sony, se tivesse um gênio, uma lâmpada mágica, você pedir fazer alguns desejos, né? Pensando em Brasil, a realidade que a gente tem no Brasil. Eu sei que seu irmão mora fora e tal. O que você pediria pensando na inclusão de pessoas com deficiência? Eu acho que eu pediria oportunidade para essas pessoas mostrarem seus talentos. Eu acho que eu tenho muito amigo hoje, Edu, que está em casa, que às vezes a gente faz aí um liga para o outro. São pessoas que têm uma capacidade incrível, pessoas inteligentes e não têm oportunidade de mostrar isso. Então, eu acho que pessoas que estão ganhando sua grana, podia dar Independência, né? sabe, um conforto melhor para sua família e muitas vezes está em casa porque não tem oportunidade. Acho que não tem coisa mais gostosa, né? Eu falo isso, se tem uma coisa que me incomoda é ficar em casa, né? Eu acho que a pessoa com deficiência, ela não quer ficar em casa. A pessoa com deficiência também quer acordar de manhã, 6 horas da manhã, ela quer se trocar, ela quer ir para o trabalho e no final do mês ganhar seu dinheiro e poder comprar um presente, ir num restaurante legal, né? Fazer uma viagem. Nós queremos isso. Eu acho que isso é dignidade e acho que isso tem que mudar. Isso tem que acontecer de uma vez por todas. Muito obrigado, Sony. Muito bom. Obrigado, Sony. Que papo legal, hein? Acho que... Assim, aprendi outra vez um montão. E obrigado pelo seu tempo. E, obviamente, a gente está no dia a dia em contato por causa da Inclui, mas realmente foi uma outra aula. Sim. Sony, obrigado. Viu? Uma baita aula para mim também né, como a gente sabe pouco, e acho que a gente precisa realmente entender, acolher melhor, né? Falar menos e fazer mais. E se tiver o Gênio falar, e a segunda? Não deixar o Palmeiras ser campeão mundial, porque não acaba a graça. Tô brincando, aí você só vai descontrair um pouco. Gente, obrigado pelo convite. Eu fico muito honrado de estar aqui com vocês. É democrática, Corinthians, Palmeiras, todo mundo, cara. Eu fico muito honrado de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, né? Deixo eu de novo aí um abraço para todo mundo que está nos ouvindo, que puder nos ajudar com esse projeto, né? Porque é um projeto que é pro bem, né, cara? É uma coisa que vai ajudar muitas pessoas. Claro que eu vou usar muito a Inclui, né? Eu, por mais que tô lá com o Rodrigo, com todo o conselho, fazendo a coisa acontecer, eu vou ser usuário da Inclui. Eu preciso da Inclui para poder fazer minhas compras. Então, se vocês puderem nos ajudar, toda ajuda é muito, extremamente bem-vinda. E é isso, obrigado pelo carinho. E quando vocês quiserem, estou à disposição para estar aqui, para debater assuntos relacionados à inclusão, o que vocês quiserem, é um prazer imenso. Massa, muito bom. Os links vão estar aí embaixo na descrição, nos comentários. O Sony também tem um podcast que ele faz ao vivo, então a gente vai colocar todos os links para quem quer conhecer melhor a Inclui, Bengala Verde, o podcast do Sony também. Obrigado e até o próximo episódio.